3 dias antes do meu casamento, minha irmã apareceu, de braços dados com o meu noivo. Eles achavam que eu ia chorar, que eu ia sumir. Mas o que eu fiz se espalhou pelo país inteiro. Você não vai acreditar no presente que eu preparei. Para eles, eu tinha 29 anos quando quase perdi tudo por confiar nas pessoas erradas. Hoje, com meus 65, entendo que não foi só uma traição. Foi uma lição. Cresci em Juiz de Fora com minha irmã Sabrina, 3 anos mais nova. Sempre mais admirada, mais mimada, mais tudo. Meus pais diziam que ela era especial, enquanto eu era a responsável, a que cedia. E de tanto ouvir isso, comecei a acreditar que ser invisível era meu papel. Ela pegava meus brinquedos, meus cadernos, meus amigos. Quando adolescente, coincidentemente, ficava com todos os meninos que eu gostava. Ela não tem culpa, Lívia, dizia minha mãe. Você que é sensível demais. Meu pai ria e completava. A Sabrina só é impulsiva. Mas eu sabia desde sempre que ela fazia tudo com intenção. Só não sabia que um dia ela tentaria destruir minha vida inteira. Conheci Bruno enquanto eu cuidava de um paciente com queimaduras. Ele apareceu com marmitas e um sorriso largo. Começamos a conversar. Ele voltou no dia seguinte. Depois, no outro. E quando vi, já tínhamos o costume de dividir café e confidências. Ele dizia que eu era a única que o fazia acreditar nos próprios sonhos. Dizia que comigo se sentia seguro. Eu acreditei. Como poderia não acreditar? Dei tudo por ele. Amor, apoio e até minhas economias. 23 mil reais, que guardei ao longo de anos fazendo turnos dobrados. Ele queria abrir um restaurante, em Ipanema, o Bistrô Aurora. Os bancos recusaram. Eu não. Achei que estávamos construindo algo juntos. Meus pais ficaram orgulhosos da nossa união. Até Sabrina elogiou o projeto e disse que adorava a ideia. O que eu não sabia era que ela já tinha planos de roubar mais uma parte da minha vida. Ela sempre gostou do que era meu. Mas naquele momento, eu ainda achava que dessa vez seria diferente. Eu ia casar com alguém que eu acreditava ser diferente, que tinha presenciado a forma como Sabrina era, que havia prometido me proteger até do passado. Mas eu subestimei a capacidade dos dois, de fingir, e a minha de perdoar o imperdoável. O jantar de ensaio foi em um dos lugares mais bonitos da cidade. As luzes baixas, as velas nas mesas, o aroma de lavanda que eu mesma pedi ao decorador. Tudo parecia perfeito. Bruno sorria o tempo todo. E Sabrina, com seu vestido azul safira, sentou-se bem à frente dele, como se quisesse marcar território. Ela ria exageradamente, tocava o braço dele e elogiava seu gosto para pratos. Ela só está empolgada, ele cochichou, mas havia algo estranho no brilho dos olhos dela. No brinde, Sabrina segurou o microfone com mãos trêmulas e disse que eu era seu modelo. Fiquei paralisada. Ela me olhava com olhos úmidos e voz embargada. A Lívia me ensinou sobre lealdade. Era cruel, como se ela estivesse zombando de mim e ninguém mais percebesse. Ao meu lado, Bruno me beijou a mão. Você é admirável, ele disse. E mais uma vez, eu me forcei a acreditar. Na madrugada seguinte, algo dentro de mim simplesmente não sossegava. Me virei na cama, revisei a lista de convidados pela 10ª vez, tentei respirar fundo, mas a sensação de inquietação era como um peso nos ombros. Às 5 da manhã, levantei com um impulso estranho. Peguei meu carro, parei na padaria e comprei o café e os pães preferidos do Bruno. Achei que surpreendê-lo fosse aliviar aquela angústia. Ao abrir a porta do apartamento dele, senti um cheiro familiar e fora de lugar. Perfume floral, o mesmo que Sabrina usava. O tempo parou.
O corredor parecia mais estreito, o ar mais denso. O quarto dele, com a luz da manhã filtrando pela cortina, revelava a cena que congelaria minha alma por meses. Sabrina, na minha lingerie branca. Bruno, no suado com olhos de pânico. Lívia, não é o que parece. Ela sorriu. Sim, sorriu. Como quem entrega um presente. A gente ia te contar. Nenhuma vergonha, nenhum pedido de desculpa. Era como se ela acreditasse que eu cederia, como sempre. Naquele momento, uma parte de mim morreu. Mas outra nasceu. E era fria, calculista e decidida a não deixar essa história terminar como todas as outras. Fiquei horas olhando a cidade do alto. Lá de cima, Juiz de Fora parecia pacífica. Mas dentro de mim uma revolução crescia. Não chorei, não gritei. Apenas observei o horizonte e me perguntei por que eu sempre permiti que ela vencesse. E então, decidi. Sabrina ia receber exatamente o que merecia. E dessa vez, não seria algo que ela pudesse desfazer com um sorriso. Voltei para casa em silêncio. Meus pais estavam desnorteados. Você precisa conversar com ele, filha, disse meu pai. Talvez ele esteja confuso. Minha mãe lamentava o dinheiro perdido com a decoração. Eu não existia ali como uma mulher traída. Era apenas uma peça fora do lugar, num evento que precisavam salvar. Então olhei nos olhos deles e disse: o casamento ainda vai acontecer, só que de outro jeito. Tranquei-me no quarto e liguei para Renato, meu primo e melhor amigo. Quando ele ouviu tudo, ficou em silêncio por um tempo e depois disse: vamos fazer isso com provas, legais e públicas. Renato era técnico em segurança digital e conhecia todas as brechas. Ele me pediu 2 dias. Em poucas horas, já havia colocado microcâmeras no apartamento de Bruno e clonado seu celular. Depois, liguei para esta fotógrafa, amiga de Sabrina. Uma tal de Camila. Fui objetiva. Você vai registrar tudo, inclusive o que for desconfortável. Ela hesitou, mas topou. A Sabrina disse que você gosta de reviravoltas. Mal sabia ela o que estava por vir. Naquela mesma noite, Renato me enviou uma mensagem. Já temos mais do que esperávamos. Eu apenas respondi: ótimo. Amanhã começa o espetáculo. Dormi, como não dormia há meses. Pela primeira vez, sentia que tinha o controle. Não era mais a irmã que cedia, a noiva que perdoava, a mulher que engolia a dor. Eu era a diretora do maior ato de justiça da minha vida. E o palco? Seria o espaço Vila Toscana, diante de 200 pessoas. A plateia perfeita para a verdade que eu ia revelar. Na manhã anterior ao casamento, acordei com uma serenidade que não vinha da paz, mas do propósito. Enquanto a cidade se movia, eu já estava de pé, organizando os últimos detalhes. Meus pais pareciam aliviados com minha calma, mas não sabiam que aquilo era o silêncio antes da tempestade. Eu não era mais a filha que aceitava tudo. Era a mulher que escolhera o momento e o lugar para fazer justiça. E essa justiça teria flores brancas, convidados bem vestidos e taças de champanhe. Andei pelos corredores do espaço Vila Toscana com o olhar clínico de quem examina um campo de batalha. O som das músicas leves, o perfume das flores, os sorrisos das madrinhas. Tudo contrastava com o plano que crescia dentro de mim. À medida que arranjos eram finalizados, eu organizava as peças do tabuleiro. Não havia nervosismo, só foco. Mas no fundo, uma voz me perguntava: e se ninguém acreditar em você? E se todos ficarem do lado dela? Foi então que o celular vibrou. Uma mensagem de Sabrina às 6h15 da manhã. O Bruno me contou tudo. Podemos conversar? Como se uma conversa pudesse apagar anos de manipulação. Eu digitei com os dedos firmes. Claro, te vejo na igreja.
Ela achava que eu ainda era a mesma, mas se enganava. Pela primeira vez, ela não ia prever o meu próximo passo. Enquanto isso, Renato me mandava relatórios. O material está pronto. Temos vídeos, áudios e prints. Tudo com marca temporal. O frio na barriga foi substituído por um calor de justiça. A fotógrafa Camila já estava a postos, achando que ajudaria a amiga a registrar um grande dia. E ajudaria mesmo. Só não da forma que esperava. Cada clique dela seria mais uma prova viva do que realmente acontecia por trás do Felizes para Sempre. Segui com a programação. Café da manhã das madrinhas, maquiagem, montagem da mesa de doces. Cada detalhe fluía como um evento elegante. Os convidados chegavam sorrindo, tirando fotos, admirando os arranjos. E ali estava eu, vestindo o papel de noiva com perfeição. Ninguém percebia que por trás do véu havia uma mulher em guerra. E que aquela guerra terminaria ali, com aplausos. Mas não para os traidores. Enquanto me preparava, me olhei no espelho e vi mais do que uma noiva. Vi a menina que chorava escondida quando Sabrina tomava o que era dela. E a mulher que decidiu que aquele seria o último roubo impune. O vestido era lindo, clássico, com rendas parecidas com as do vestido da minha avó. Por um instante senti vontade de chorar, mas segurei. A lágrima que eu derramaria seria por justiça, não por tristeza. Na suíte ao lado, Sabrina se agitava. Tivera que improvisar outro, vestido após um pequeno acidente com vinho tinto no original. Coincidência? Talvez. Entrei devagar e o ar se partiu. Ela se virou surpresa, mas sorriu. Podemos conversar? Fiz que sim com a cabeça. Me aproximei e ajeitei o cabelo dela como fazia quando éramos pequenas. Você quer o Bruno, não é? Pode ficar com ele, disse com calma. Nos olhos dela, o brilho da vitória reacendia. Você é tão madura, Lívia, disse tentando manter o controle. Tive medo que você fizesse uma cena. Eu? Desde quando faço cenas? Sorri. E por dentro fui tomada por uma lembrança amarga. Ela rindo quando roubou meu primeiro diário, me chamando de tola. Agora eu é que ria. Mas só por dentro. O jogo estava virando e ela nem notava. Ainda achava que era a estrela da peça. Informei sobre uma mudança na cerimônia. Ela é quem caminharia até o altar. Você e Bruno são o casal do dia. A reação dela foi instantânea. Um segundo de pânico, seguido de um sorriso hesitante. Você está falando sério? Balancei a cabeça. Claro. Todo mundo já está aqui. Vocês merecem isso. Cada detalhe foi pago com muito amor. O silêncio entre nós pesou como pedra. Mas ela não teve coragem de dizer não. Bruno, por sua vez, continuava tentando me ligar. Mensagens desesperadas, promessas, até poesia. Eu encaminhei tudo para ela com um bilhete. Seu noivo está com saudades. Cuida dele. Era como alimentar um monstro com a própria armadilha. Quando o pastor entrou e anunciou o novo casal do altar, os cochichos começaram. E, naquele momento, o teatro da redenção teve início. Sabrina caminhou até o altar com passos curtos. O vestido improvisado parecia fora de lugar. O sorriso dela tremia. Vi sua mão suada tentando segurar o buquê. Os convidados cochichavam. Rostos confusos se voltavam para mim. Meus pais estavam estáticos. E eu, na primeira fileira, sorria com a tranquilidade de quem vê uma peça se desdobrando exatamente como ensaiado. Quando o pastor anunciou que a cerimônia seria entre Sabrina e Bruno, o salão parou. O silêncio foi absoluto. Ninguém ousava se manifestar. Quando o pastor perguntou se havia alguém contra a união, senti todos os olhos em mim. Fiz um gesto, suave de encorajamento, como se dissesse: continue. O pastor então seguiu. Bruno, você aceita Sabrina como sua legítima esposa?
Ele me olhou com olhos vazios, desesperados. Eu não pisquei. Eu aceito. E a sentença foi selada. Após o beijo forçado e as palmas desconcertadas, levantei-me calmamente. Bati minha taça de champanhe. Tenho um presente para os noivos, anunciei. As luzes baixaram. A tela desceu do teto. O som de risos gravados preencheu o ambiente. A imagem. Os dois na cama, 3 meses antes, falando sobre como me enganariam. Os rostos na plateia se transformaram. Uns em fúria, outros em vergonha alheia. Alguns choravam, vários filmavam. O vídeo mostrava mensagens, confissões, planos, conversas sobre como usariam meu dinheiro, meu casamento, minha confiança. Cada frame uma facada, não em mim, mas neles. Meus pais ficaram sem reação. Dona Célia, mãe do Bruno, levantou e saiu. Sabrina olhava a tela como se fosse cair. Bruno escondia o rosto. Quando tudo terminou, tomei o microfone. Surpresa! Desejo a vocês muitos anos de sinceridade, se conseguirem encontrar um com o outro. As vozes se elevaram. A multidão murmurava. Os olhares lançados para o casal queimavam. E eu apenas me sentei, respirando fundo. Pela primeira vez em anos, senti justiça. Não vingança, mas justiça. E isso, minha querida, tem um gosto melhor do que qualquer bolo de casamento. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo. E para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal. O salão virou palco de uma implosão silenciosa. As expressões dos convidados eram um espetáculo à parte. Sobrancelhas arqueadas, mãos tapando bocas, celulares erguidos. Alguns riam nervosos, outros sussurravam como se estivessem presenciando um acidente em câmera lenta. Eu permaneci sentada, firme, observando o desmoronamento que eu mesma havia arquitetado. Sabrina e Bruno estavam nus, não no corpo, mas na alma, expostos em cada detalhe miserável. Meus pais afundaram nas cadeiras, as expressões aflitamente embaraçadas. Minha mãe murmurava orações sem som, e meu pai massageava as têmporas, como se quisesse apagar tudo. Mas a verdade não se apaga, ela arde. Renato, atento no canto do salão, só me lançou um olhar de aprovação. Foi quando levantei e disse: mais um presente. O momento estava longe de acabar. Todos os celulares vibraram ao mesmo tempo. Um link apareceu nas notificações. Verdade.doc. Era o site que Renato criou com todo o seu material arquivado. Vídeos, áudios, mensagens. Para que ninguém diga que foi exagero. Para que todos saibam o que estavam celebrando, anunciei. O salão silenciou mais uma vez. Dessa vez, o silêncio era de desconforto, não surpresa. A verdade tinha eco. Sabrina gritava meu nome como se eu fosse o monstro da história. Você destruiu tudo. E eu, com a calma que só a verdade traz, respondi: você destruiu. Eu só revelei. Bruno tentava silenciá-la. Sussurrava para ela parar. Mas ela se debatia, apontando dedos, chorando e culpando todos. O casal, do ano agora, era a vergonha da cidade. E o palco que queriam usar para brilhar virou a cova do orgulho deles. Fui me afastando, sem olhar para trás. Cruzei o salão, observei os detalhes da decoração, as velas ainda acesas, os docinhos intactos. Tudo feito com amor. Agora servia à justiça. Uma senhora me segurou pela mão. Você salvou muitas mulheres hoje. Agradeci em silêncio. Era isso. Eu não estava apenas fechando um ciclo. Eu estava acendendo um novo. Mais forte, mais justo, mais meu. O salão esvaziava aos poucos, mas os sussurros continuavam ecoando entre as paredes decoradas com flores que escolhi.
Sentei em frente ao bolo intacto. 3 andares de baunilha e framboesa, cobertos de açúcar e promessas quebradas. Peguei uma faca, cortei uma fatia e comi em silêncio. Tinha gosto de liberdade. Azedo nas bordas, doce no centro. O gosto exato de fazer justiça com as próprias mãos. Sabrina e Bruno fugiram pela porta de serviço, mas não escaparam da internet. Jornalistas locais já os aguardavam no estacionamento. A vergonha agora era nacional. A hashtag é presente inconfessável se espalhava como pólvora. O escândalo virou matéria em blogs, rádios e até programas matinais. As imagens rodavam como farpas digitais. E eu? Continuei calada. Não dei entrevista. Não precisava. Dona Célia, mãe do Bruno, me encontrou perto do bar. Seus olhos estavam vermelhos. Ela segurou minhas mãos com firmeza. Você não merecia isso, minha filha. E ainda assim, venceu com classe. Sua voz falhou. A abracei, de volta como quem reconhece dor alheia. Aquilo me comoveu. Pela primeira vez, alguém me validava sem mais, sem me pedir para perdoar. Apenas me via. Voltar para o quarto de infância naquela noite foi como abrir uma caixa lacrada por anos. Tudo ali me lembrava da menina que acreditava que o amor era sinônimo de renúncia. Mas agora, eu era mulher e não renunciaria mais a mim. Meu celular apitava sem parar. Pessoas de várias partes do país mandavam mensagens de apoio. Compartilhavam histórias semelhantes. Mulheres feridas e finalmente despertas. No meio das mensagens havia uma que li 2 vezes. Era do Renato. Pronta para recomeçar de verdade? Sorri. Eu não só estava pronta, eu ansiava por isso. Pela primeira vez, a história seria minha. Escrita por mim, narrada por mim, vivida por mim. O passado serviu como raiz, mas o que vinha a seguir seria pura flor. Nos dias seguintes, a queda deles foi pública e implacável. Bruno perdeu todos os investidores. O projeto do Bistrô Aurora virou piada no meio gastronômico. Ninguém queria seu nome ligado àquele escândalo. Já Sabrina, expulsa do escritório em que trabalhava, ainda tentou se vitimizar, mas não colou. O país inteiro havia assistido. Ela podia chorar, mas o riso de desprezo das redes era mais alto. Brigavam em público, em casa, em redes sociais. Gritavam um com o outro como inimigos em trincheiras. Você prometeu que seria fácil, ela dizia. Você disse que ela não reagiria, ele berrava. A cada vídeo viral, mais portas se fechavam para eles. A vergonha era contínua. Onde passavam, alguém reconhecia seus rostos. Nenhum estado parecia longe o suficiente do que fizeram. Enquanto isso, meu nome ganhava outro sentido. Com Renato, fundei uma consultoria em humanização hospitalar. Usamos meu antigo fundo do restaurante para criar algo que realmente servisse às pessoas. Começamos com pequenas clínicas. Logo, hospitais públicos nos chamavam. Dei palestras, treinei equipes, conheci histórias comoventes. E pela primeira vez, me senti útil por quem eu era, não por quem suportei. Numa viagem a Recife, depois de uma palestra emocionante, jantamos à beira-mar. O céu estava limpo e Renato me olhou, como quem vê mais do que aparência. Eu me apaixonei quando vi você de pé, no altar, enfrentando o mundo com elegância. Suas palavras me invadiram com doçura. Era amor, daquele que não promete tudo, mas entrega o que importa. Paz. Começamos a namorar sem pressa. Não havia pressa. Era como se tudo tivesse nos levado até ali. Os olhares antigos, as conversas, silenciosas, a parceria nos bastidores. Dessa vez não era fuga de solidão. Era escolha com maturidade. E eu sabia, como nunca antes, que o verdadeiro amor começa quando a gente aprende finalmente a escolher a si mesma primeiro. Meses depois, em uma tarde nublada,
Recebi uma mensagem que paralisou meu corpo por alguns segundos. Era da Sabrina. Podemos conversar? Quase achei que fosse trote, mas era real. A irmã que me traiu, me humilhou e me abandonou estava agora buscando minha atenção. O impulso foi a ignorar, mas algo dentro de mim disse: vá, não por ela, por você. Eu precisava fechar essa porta com as próprias mãos. Nos encontramos num café pequeno, sem luxo, quase escondido do mundo. Ela estava abatida, com olheiras fundas e voz baixa. Você venceu, disse. Isso não era uma competição. Respondi com firmeza. Mas, ao mesmo tempo, reconheci ali uma sombra do que fomos. Por mais que eu tivesse enterrado, éramos irmãs. Ainda que distantes, ainda que despedaçadas, ela começou a falar sem parar. Desabafou culpas, traumas, inseguranças. Quis te vencer desde criança. Você era o exemplo. Eu só era sua sombra. Foi como se, de repente, toda a dor tivesse uma origem. Não justificava, mas explicava. E aquilo me trouxe paz. Não precisava do pedido de desculpas. Eu precisava entender. E ali, finalmente, entendi. Ela implorou perdão. Até propôs recomeçar. Mas eu sabia. O recomeço não era com ela. Era comigo mesma. Segurei sua mão por um segundo com serenidade. Espero que você também encontre paz, Sabrina. Mas a minha não depende mais de você. Levantei, paguei a conta e saí. Do outro lado da rua senti algo inédito. Leveza. Um ciclo enfim encerrado. A partir daquele dia, nunca mais precisei olhar para trás. Pela primeira vez, minha paz não era vingança, nem revanche. Era cura. Uma escolha íntima de não carregar mais o peso de quem me feriu. E essa foi, sem dúvida, a decisão mais libertadora da minha vida. O tempo passou, mas a força daquela história ecoava em cada canto da minha vida. Com o Renato, fundamos uma consultoria que virou referência nacional. Levávamos humanização a hospitais e clínicas, ensinando profissionais a olharem além da dor física. Era como devolver ao mundo o que um dia me foi arrancado. Empatia. E a cada novo projeto, sentia que a mulher que fui estava finalmente em paz com quem me tornei. Em Salvador, após uma palestra, uma jovem me abraçou em lágrimas. Eu ia me casar com um homem abusivo. Te vi contando sua história e ganhei coragem. Me emocionei como se fosse minha filha. Não porque eu a conhecia, mas porque reconhecia sua dor. Minha história não era apenas minha. Era uma ponte para outras mulheres. E saber disso me fazia acreditar que tudo teve um propósito. Com o Renato, o amor era silencioso e firme. Ele nunca tentou me consertar. Ele me respeitou inteira, com todas as minhas rachaduras. Construímos um lar sem pressa, sem cobranças. Um lugar onde eu podia tirar o sapato e respirar fundo. O amor, quando é verdadeiro, é abrigo, não prisão. E naquele abraço silencioso no sofá, eu sabia. Era ele. Sempre foi. Nossos domingos eram feitos de risadas, café quente e livros trocados. Às vezes contávamos a história como piada. Você virou celebridade por dar o presente mais desconfortável do ano. Ele brincava. E eu ria, mas no fundo, sabia que aquele escândalo foi só o estopim de uma libertação que já vinha crescendo dentro de mim fazia tempo. E não me arrependia de nada. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela traição me forçou a nascer de novo, com mais verdade, mais critério e muito mais amor próprio. Não foi sorte, foi escolha. Uma escolha que faço todos os dias. A de nunca mais me abandonar por ninguém. Hoje, aos 65 anos, conto essa história não com mágoa,
mas com reverência ao caminho que percorri. Minha irmã roubou meu noivo 3 dias antes do casamento. E eu dei a ela um presente. Um espelho. Cruel. Necessário. Não foi vingança. Foi libertação. Aquela mulher traída em silêncio, que engolia choro no banheiro, não existe mais. Em seu lugar, ficou uma mulher em paz, inteira, que aprendeu a se escutar. Sabrina e Bruno seguiram seus caminhos. Ela, desaparecida das redes, tentou reconstruir-se longe dos olhos do mundo. Ele, com outro nome, mudou de cidade, tentando apagar o rastro digital. Mas eu fiquei, cresci, virei referência, não por gritar, mas por resistir com elegância. A minha vitória nunca foi derrubá-los, foi levantar-me. A vida me ensinou que perdão não é esquecer, é lembrar sem doer. E foi assim que decidi viver, sem ódio, sem sede de revanche. Só com a certeza de que mereço o que há de mais bonito. E hoje tenho isso, paz, amor, propósito. Não como prêmio por ter sofrido, mas como conquista por ter reagido, por ter me escolhido, por ter enfrentado o que tantos preferem engolir. Se você, minha querida, está ouvindo isso e carrega uma dor parecida, escute com carinho. Você não está sozinha e, principalmente, você não está quebrada. Está em construção. Use essa dor como semente. Plante sua força. Regue sua coragem. E quando florescer, lembre-se, tudo começou no dia em que você disse basta. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal. Aqui, cada história é real e transforma quem ouve.